Olá, hoje vamos falar sobre três cérebros. O cérebro reptiliano, também designado de cérebro primitivo, o cérebro mamífero, também designado de cérebro emocional e sistema límbico, e o cérebro racional, também designado de neocórtex ou cérebro superior. Vamos ver o que é isto, o que é que são estes três cérebros. Será que isto faz sentido? Será que temos três cérebros? Na verdade, nós não temos três cérebros, nós temos apenas um cérebro. Mas esta metáfora de que temos três cérebros em apenas um ajuda-nos a compreender as diferentes regiões do cérebro humano e a explicar aos pais o funcionamento do cérebro da criança. Antes de explicar cada uma destas regiões, ou seja, destes três cérebros, importa fazer uma breve contextualização para perceberem como é que surgiu esta teoria. MacLean, que é o autor desta teoria, que se chama cérebro trino, que assenta nesta metáfora dos três cérebros, dividiu o cérebro humano em três regiões em termos evolutivos, que são produto da nossa evolução. O cérebro humano evoluiu durante milhões de anos desde as formas de vida mais primitivas e esta evolução ficou refletida na própria configuração do cérebro. Ao longo desta evolução, desde as formas de vida mais primitivas, o cérebro foi-se atualizando, reconfigurando e assimilando novas capacidades, além das que já possuía anteriormente. E de acordo com esta evolução, podemos dividir o cérebro em três regiões, que no fundo são três camadas, nomeadamente o cérebro reptiliano, esta camada inferior, depois o cérebro mamífero, ou sistema límbico, ou cérebro emocional, e depois o cérebro racional, ou neocórtex. Ou seja, estes três cérebros são três regiões, três camadas que compõem o nosso cérebro. Eu vou deixar aqui estas imagens que acho que são ilustrativas, que facilitam esta compreensão. Então vamos lá começar pela explicação dos três cérebros. Vamos começar pelo cérebro reptiliano, que é este cérebro primitivo, este cérebro inferior, que é composto pelo tronco cerebral e pelo cerebelo. E chama-se reptiliano porquê? Porque é o cérebro que nós partilhamos com os répteis. É a zona mais primitiva, mais profunda, mais antiga do nosso cérebro e inclui as estruturas responsáveis por controlar as funções vitais do nosso corpo, ou seja, que são essenciais para nos manter vivos, como a respiração, a digestão, a circulação, a temperatura, a regulação dos estados de vigília, ou seja, estar acordado ou a dormir. Também inclui as estruturas que nos permitem lutar pela nossa sobrevivência e pela nossa segurança. Este cérebro ativa o comportamento instintivo que nos permite lutar ou fugir para garantir a nossa sobrevivência e a sobrevivência da nossa espécie e também a nossa segurança, que são os chamados comportamentos de autopreservação. Resumindo, tudo o que são funções vitais do nosso corpo, reações instintivas e imediatas, automáticas, os impulsos de luta ou fuga, são controlados por este cérebro. Na prática, é o que nos permite agir instintivamente e tomar decisões de sobrevivência em frações de segundo para fugir de um perigo ou de uma ameaça. Por exemplo, fugir do incêndio, de um animal feroz, desviar-nos de um carro que vem contra nós, entre outras ameaças e perigos. E porquê é tão importante explicar isto aos pais? Porque no primeiro ano de vida do bebê, os bebés operam a partir deste centro de sobrevivência, a partir desta necessidade fundamental do bebé se sentir seguro. Então, o bebé tem fome, tem sede, tem sono, tem frio, tem calor, sente-se angustiado e vai chorar, até nós satisfazermos estas suas necessidades primárias, básicas, e acalmarmos o seu desconforto, reconfortando o bebé. Depois deste primeiro ano de vida, conseguem perceber que este cérebro está muito presente na vida das crianças. Eu vou explicar.
Quando a criança está cansada, está com fome, está com sono, é o que geralmente acontece todos os dias, no final de um dia de escola, de um dia de praia, enfim, ao final do dia, é este cérebro reptiliano que está a controlar o comportamento da criança. Nestas situações, tal como quando a criança era bebê, não vale a pena nós tentarmos dialogar para que a criança use a razão. Porque a criança só quer satisfazer as suas necessidades básicas, ou seja, só quer que satisfaçam as suas necessidades primárias, nós a alimentemos, a coloquemos para dormir e que a deixemos descansar. Por isso é normal que no final do dia haja mais momentos de birra. Este cérebro está a comandar, ativa este mecanismo de lutar ou fugir. E o lutar, geralmente em momentos de birra, é o atirar-se para o chão, bater, o gritar, o atirar objetos. Depois temos a segunda região mais antiga do nosso cérebro, que é o cérebro mamífero ou cérebro emocional ou sistema límbico, que é esta zona aqui, e que tem uma estrutura muito importante, que nós vamos falar dela num próximo vídeo, mas ficam já com esta informação, que é a amígdala. É uma estrutura muito pequenina, do tamanho de uma ervilha, mas que tem uma função muito importante, porque funciona como um alarme que se ativa sempre que o nosso cérebro detecta uma situação de perigo, uma ameaça, seja essa ameaça real ou não. Mas falaremos disso num próximo vídeo. E porquê que este cérebro se chama cérebro mamífero? Porque este cérebro foi desenvolvido pelos primeiros mamíferos e é semelhante em todos os mamíferos. O seu funcionamento baseia-se na capacidade de distinguir emoções, sensações agradáveis de emoções e sensações desagradáveis. Ou seja, ativa-se para evitar emoções e sensações desagradáveis, ameaças, perigos e situações que nos provocam medo, e ativa-se para procurar o que nos causa prazer e perseguir emoções e sensações agradáveis. Que nas crianças este prazer é muito o brincar, o explorar, o movimentar, e por isso também não é estranho que quando nós interrompemos estes momentos de prazer das crianças, o brincar, o explorar, o movimentar, seja um momento que causa tanta desregulação emocional. E é este cérebro emocional que também nos guia em direção a conexões e relacionamentos. Estarmos com pessoas que nos fazem sentir bem e nos dão carinho, afeto, amor. A criança vai procurar satisfazer esta necessidade de se sentir amada, ou seja, as suas necessidades emocionais de conexão, de amor, de afeto, para além das necessidades de segurança. E a partir do primeiro ano de vida, esta parte emocional convive com esta parte reptiliana, com esta estrutura. Estes dois cérebros convivem e comandam a vida da criança e os seus comportamentos. Nós vamos começar a ver a criança irritada, assustada, entusiasmada, desanimada, a querer conseguir coisas. E o nosso papel de adultos, de pais, é, para além de satisfazer as suas necessidades primárias, as suas necessidades básicas e acalmar o seu incômodo, é também o de ajudar a criança a conseguir as coisas que quer, de ajudar a criança a gerir a raiva e a frustração que advém de não poder ter tudo o que quer, e a dar-lhe segurança, amor e afeto. Por último, temos o cérebro racional, também designado de neocórtex ou cérebro superior, e uma das estruturas muito importantes deste cérebro é o córtex pré-frontal, que é esta zona frontal que fica atrás da testa, que já falámos no vídeo anterior e que eu sugiro que vejam. E esta é a estrutura mais sofisticada e, em termos evolutivos, é a estrutura mais recente, mais jovem, e é aquela que nos distingue os seres humanos dos outros animais, porque é responsável pelas funções superiores, nomeadamente pela capacidade de resolução de problemas, pela autoconsciência, o raciocínio, o usar a lógica,
a capacidade de reflexão, de comunicar, de tomar decisões, também é responsável pela criatividade, a imaginação, a empatia, a generosidade, as funções executivas, nomeadamente a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório, sendo que já falámos do controle inibitório no vídeo passado, que recomendo que vejam mais uma vez, e também é responsável pela autorregulação. Portanto, conseguem perceber que é uma região muito importante, que condiciona muito o comportamento, mas é a região do cérebro que nasce mais imatura. Este cérebro só começa a ganhar protagonismo na vida da criança após os 3 anos de idade e o desenvolvimento desta estrutura acompanha todo o crescimento da criança até à vida adulta. Só na vida adulta é que esta estrutura está completamente maturada. Foi precisamente o que vimos no vídeo passado e que eu recomendo que vejam. Falámos sobre o córtex pré-frontal e o controle inibitório. Vão lá ver no perfil. Pelo que, como podemos ver nas crianças pequenas, são os cérebros reptiliano e emocional que comandam as suas vidas e orientam e condicionam o seu comportamento, em detrimento da razão, da lógica. Ou seja, as crianças pequenas são dominadas pelos instintos básicos e primitivos de sobrevivência e também pelas emoções. Como vimos no último vídeo, as crianças vão precisar muito de relacionamentos atenciosos e experiências positivas para desenvolver este cérebro racional. Ou seja, criar as ligações entre os neurónios, que são as sinapses, que também já vimos, e com isso a criança progressivamente irá conseguir usar a razão, controlar os seus instintos básicos e dominar o seu cérebro emocional. O nosso papel de adultos, de pais, é agora também o de ajudar a criança a pensar, a usar a razão, a concentrar-se, a relembrar de coisas e ajudá-la a conectar este cérebro racional com o cérebro emocional, para não ser dominada por ele, ou seja, para não ser dominada pelas emoções, e deixar-se guiar também pela razão. Mas, como vimos no vídeo anterior, antes dos 5 anos não é possível fazer isto porque este cérebro ainda é muito imaturo. Portanto, para terminar, dizer só que o nosso cérebro é assim, é só um e é constituído por camadas. Camadas essas que, por uma questão de facilitar a comunicação e a explicação, nós dizemos que são zonas, são cérebros distintos. O cérebro reptiliano, o cérebro emocional e o cérebro racional. Espero que tenham gostado de mais este vídeo da rúbrica O Cérebro da Criança e se gostaram, partilhem, ajudem-me a espalhar esta informação para chegar a mais pais e com isso ajudarmos mais crianças, facilitando o seu desenvolvimento e prevenindo a sua saúde mental. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.